Nossa conversa, o nosso primeiro convidado de hoje, João Fernandes, economista da Quantitas. João, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente da BMC News. Bom dia. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, bom dia a todos. Bom dia. Bom, João, acho que é o primeiro ponto que eu preciso falar com você. Eu só vou tirar meu ponto aqui, pessoal, porque eu estou me ouvindo e eu acabo me atrapalhando. Então, eu vou tirar só para falar com o João melhor. João, o primeiro ponto que eu queria falar com você é em relação à questão do Copom, né? Qual que foi a sua leitura sobre o comunicado do Copom, sobre a taxa Selic? Foi aquele famoso manteu, né? Como que você avalia essa taxa que foi anunciada, que manteve em 2%? Bom, primeiramente, a expectativa de mercado já era de uma taxa estável em 2%, então ele atendeu a expectativa. O foco das atenções era qual era a sinalização que ele daria à frente, porque nós vimos das últimas semanas uma reprecificação bem acentuada da curva de juros na parte curta, né, colocando bastante prêmio, ou seja, precificação de altas de juros do Copom, já agora, inclusive, no curto prazo, e isso todo num contexto em que a aversão a risco por conta da situação fiscal do Brasil estava piorando, e também uma pressão de inflação causada principalmente por alimentos e alguns bens industriais, que apesar da gente ter a visão que é temporária, também tínhamos que esperar como é que ia ser a posição do Banco Central. E a posição veio mais no sentido dove. O sentido dove, né, usando o jargão de mercado, é quando o Banco Central se mostra mais tolerante com pressões que poderiam levar a uma taxa de juros mais alta e sinaliza que a taxa não deve ter um comportamento tão altista. Acho que o principal parágrafo do comitê, que era o parágrafo onde ele colocava que havia algum espaço ainda para utilizar a política monetária, ainda que ele reconhecesse que esse espaço era pequeno, ou seja, reconhecia um espaço para quedas adicionais de taxa de juros, ainda que graduais. Havia uma expectativa que esse parágrafo seria retirado do comunicado, né, justamente por conta de toda essa situação fiscal, por haver talvez alguma preocupação do Banco Central com a inflação. Mas, para a surpresa de boa parte dos analistas, ele manteve esse comunicado, né? Ou seja, ele continua reconhecendo um espaço remanescente, ainda que pequeno, para usar a política monetária, retirou apenas a parte de que eventuais ajustes adicionais ocorreriam com gradualismo adicional. Então, essa manutenção desse comunicado foi um dos aspectos mais dovos. A gente não vê isso como uma sinalização de quedas de juros, mas a gente vê isso como o Banco Central demonstrando que se ele deixou alguma fresta na porta, né, algum risquinho ali, a assimetria ainda é para uma taxa de juros até um pouco menor e não maior no curto prazo. E acho que isso tem muito relação até com o momento que a gente está vivendo internacionalmente, né, com essa implementação de lockdowns na França, na Alemanha, né, uma aversão a risco muito maior a nível internacional por conta da situação com a Covid-19, tema que ele, inclusive, frisou no início do comunicado, colocou logo de cara que houve esse aumento da aversão a risco, houve esse aumento das preocupações e que isso pode ter efeitos sobre a economia global. Eu acho que, sob esse risco da situação ter um agravamento e você ter um impacto desinflacionário novamente a nível mundial, principalmente por conta da atividade econômica, ele preferiu colocar dessa forma a comunicação dele, não dando nenhum sinal de elevação de juros, pelo contrário, reconhecendo ainda um espaço, ainda que pequeno, para utilizar a política monetária para baixo, se necessário. E os vetores que levariam a uma alta de juros, que é a pressão inflacionária e a situação fiscal, ele também deu um certo downplay no comunicado dele. Na parte de inflação, ele colocou que continua havendo como um impacto temporário, causado por esse aumento de preço de alimentos e alguns bens que a gente está vendo, mas não algo persistente, que vai causar um processo inflacionário que ele teria que reagir. E mesmo em relação à situação fiscal, ele coloca que ainda não está num nível de gravidade, num nível de preocupação, olhando correntemente, né, como está a situação, que levaria ele a ter que fazer uma reação em termos de política monetária. Claro que a gente sabe que isso pode se desenvolver negativamente, isso pode piorar, ele sabe disso, mas o ponto é que ele colocou como é que ele vê a situação corrente. A situação corrente não traz nenhum imediatismo de alta de juros. Então, por isso um comunicado dove, por isso reforça muito a perspectiva de juros parados, principalmente no curto prazo. Acho que, pensando mais para frente... Não, por favor. Pode concluir, daqui a pouco eu já vou te fazer uma outra pergunta. Só para concluir, pensando mais para frente, eu acho que também prolonga ali o horizonte onde tu começa a esperar uma alta de juros, né? A gente tem um cenário que o juro fica parado até o final do ano que vem, até o final de 2021. Esse comunicado vem no sentido, eu acho, de reforçar essa visão.
Uhum. E você concorda com as pressões inflacionárias que são temporárias, conforme o Copom disse ontem? Concordo. Eu acho que há uma discussão sempre do que é temporário, né? Porque a gente fala temporário, Uhum. temporário, temporário, mas o temporário é o quê? É um mês? É 3 meses? É 6 meses? Bom, a gente está passando por um processo de alta de preço de alimentos causada por vetores que são claramente temporários. A gente teve um aumento muito grande da exportação de alimentos aqui no Brasil por conta de alguns fatores conjunturais que a economia global vive. Um deles é o próprio dólar mais alto, que favorece a exportação, né, torna mais rentável para o exportador levar o produto dele lá para fora. Outro fator é que, como está todo mundo em casa ao redor do mundo, a demanda por alimentos aumentou muito em todos os países, e países que não são produtores de alguns alimentos começaram a ser grandes importadores. Acho que a América Latina aqui é o principal em termos de importação de arroz, e o Brasil, que não era um tradicional exportador de arroz, começou a exportar, triplicou a exportação de arroz esse ano, então começou a ter problema de oferta interna e aumentou o preço. E tem ainda o fator China, né? A China foi o primeiro país a sair da recessão causada pela Covid, né? Foi o primeiro a entrar, o primeiro a sair. E nesse processo começou a aumentar muito a demanda dela por commodities, aumenta a demanda por soja, principalmente, e carne bovina, que são produtos que estão indo para lá tanto para abastecer o rebanho suíno da China, que está aumentando cada vez mais, mas também para suprir o déficit que ainda existe por conta da peste suína, que aconteceu lá em 2019, que dizimou metade do rebanho de porcos da China, ela está tendo que substituir com carne bovina. E então isso está levando a uma pressão de preço, todos esses produtos estão sendo exportados, está aumentando o preço de grãos, está aumentando o preço de carne, arroz. Aqui no Brasil nós também temos essa questão das pessoas estarem mais em casa, estarem demandando mais alimentos, então alguns alimentos como leite, por exemplo, também estão com uma demanda muito alta, também estão aumentando de preço. Mas é bem claro que todo esse processo tem um caráter temporário, né? A gente, conforme o lockdown não, as medidas de restrição suavizam ao redor do mundo, as pessoas voltam a circular, todo esse contexto de demanda mais alta por conta de uma maior demanda por alimentação no domicílio também tende a suavizar, né? Acho que o vetor que deve continuar pressionando preços ao longo do ano todo é mais a pressão no preço das carnes por conta da China, que essa eu acho que não suaviza. Mas o resto, a demanda global, eu acho que tende a arrefecer. E isso tende a trazer uma inflação de alimentos um pouco menor já no primeiro trimestre de 2021. Além disso, outro grande segmento que está pressionando a inflação é a parte de alguns bens, principalmente insumos industriais. A gente está passando por um momento em que a circulação voltou no mundo todo, né, aqui no Brasil, inclusive. Isso levou a um aumento bem repentino de demanda, né, as pessoas estão voltando a consumir produtos, mas, ao mesmo tempo, as empresas produtoras, em sua maior parte, ainda estão com restrições de oferta, porque elas não estão podendo botar todos os funcionários para trabalhar ao mesmo tempo, né, estão com medidas de restrição de produção, justamente por conta das medidas para evitar aglomeração, né, evitar contaminação com a Covid. Então, está tendo dificuldade da oferta atender toda essa demanda, principalmente alguns insumos básicos, como vidro, papelão, plástico, embalagens, isso que atende todas as outras cadeias, né? E aí você está tendo realmente um momento em que está existindo pressão de preços e até falta de produtos, né? Acho que um dos exemplos mais icônicos que a gente está vendo em algumas regiões do país é a falta de cerveja, porque não tem vidro para produzir as garrafas. Então, isso está acontecendo, só que notem que também tem um caráter temporário, né? A partir do momento que a circulação continuar aumentando e as empresas suavizarem todas essas restrições, você vai ter também um processo de aumento da oferta que ajuda a calibrar esse aumento de preço. Então, acho que é daí que vem esse caráter temporário, que eu acho que, por temporário, entendam que é até março, abril de 2021, mas a partir dali eu acho que a gente já vai estar num momento que essas pressões vão ter suavizado bastante. E tem um outro lado da história, né, que é a inflação de serviços. A inflação de serviços é a mais importante para o Banco Central, porque é aquele que tem mais capacidade de controlar. Quando o Banco Central sobe, derruba os juros, né, ele está incentivando, desestimulando o consumo. E consumo principalmente de serviços, de bens. Não é tanto o preço do alimento, né, que vai depender de safra, da exportação, que o Banco Central não tem tanta capacidade de controlar. E o fato é que a inflação de serviços, por mais que tenha tido uma aceleração agora recentemente, com essa demanda voltando, continua operando num nível baixo, porque o setor é o mais combalido por toda essa crise, né? Por mais que as medidas de circulação estejam menor, a circulação esteja maior, né? Ainda está muito longe de atender a circulação antes da Covid, né? A demanda por serviços que exige movimentação de pessoas ainda está muito baixa. E aí você não tem tanta pressão de preço nos serviços, que é o foco do Banco Central. E aí isso acaba puxando o IPCA para baixo. Por isso, inclusive, que tem esse descolamento tão grande entre IPCA, que tem esse peso grande dos serviços, que deve terminar esse ano perto de 13,3%, ano que vem 13,2%, e o IGPM, que está rodando perto dos 20%, porque tem um peso gigantesco de alimentos, que é justamente o que está puxando.
Ô, João, e qual que é a sua visão sobre o recado do Copom, que ressalta que o momento é favorável para os mercados emergentes, onde é citado até no comunicado que a moderação da volatilidade de ativos financeiros segue resultando num cenário mais favorável para este mercado ante as principais economias globais. Você acredita que o Brasil pode se descolar da média mundial, performar melhor que os outros países? Acho que a gente tem que fazer uma caracterização bem detalhada desse trecho do comunicado. Ele inseriu essa frase já há algum tempo, reconhecendo progressivamente que você estava tendo uma mudança na volatilidade, na aversão a risco a nível global, em relação aos períodos mais severos dessa crise. A gente está falando lá do início do ano, o momento que teve uma segunda onda lá nos Estados Unidos. De lá para cá, realmente as coisas estavam melhorando e favorecendo economias emergentes, porque esse ambiente de maior aumento da disposição dos investidores a tomar risco, né, favorece justamente economias como o Brasil. Só que esse evento que a gente teve ontem, eu acho que não está 100% contemplado nessa frase, né? O Banco Central se reúne na terça também, né? Se reuniu ontem, e ele manteve uma comunicação que ele já vinha usando, e que é verdade, porque por mais que o nível de volatilidade hoje esteja maior, ainda é menor que o período mais severo da crise, né? Não é a mesma coisa lá que março, abril, que foi realmente um momento muito pior, né? Que a gente via circuit break todos os dias, né? Mercados desabando, não é a mesma situação de hoje, mas é uma caracterização mais pensando nessas últimas semanas comparado com esse período, não em relação ao que a gente está vendo hoje, né? Hoje a gente voltou a ver um aumento da volatilidade, a gente voltou a ver um aumento muito severo da aversão a risco, e apesar de não ser a mesma coisa que aquele período lá do início do ano, é um momento bem pior para economias emergentes. Tanto é que o Banco Central reconhece isso no início do comunicado, e eu acho que uma das razões dele deixar a porta ali com uma frestinha, né, para queda de juros, se necessário, é justamente a preocupação dessa situação de se agravar. Então, passando-se esse momento de maior aversão a risco, né, a gente conseguiu ver um flattening das curvas de contaminação na Europa, né, as medidas de lockdown na Alemanha e França serem retiradas, o ambiente de risco voltar ao que estava agora há pouco tempo, bom, aí eu acho que essa frase volta ao seu significado, né, que a gente está num processo progressivo de melhora do ambiente para a economia global, para economias emergentes. Mas, no momento, a gente está passando por um período mais severo, e isso não é favorável para a gente. E o Brasil, em especial, é um dos que está no centro desse furacão, porque a gente, além de estar exposto, né, toda essa questão global, a gente tem o nosso problema fiscal, né? O Brasil só vai ter condição de navegar uma melhora do ambiente global para países emergentes se ele resolver o fiscal, né? Se ele continuar com indefinições quanto, bom, se vai cumprir, não vai cumprir, se vai driblar, não vai driblar, o teto dos gastos ano que vem, bom, aí você não vai outperformar o resto do mundo, você vai underperformar, porque é o fator que leva a um desconto do Brasil em relação a outros países. Mas o inverso é verdadeiro, né? Se governo e Congresso acertarem as pontas, a gente voltar para um caminho de reformas, a gente voltar para uma confirmação que o mercado acredite que o teto dos gastos vai ser respeitado com rigor, bom, aí o Brasil tem condição, sim, de navegar bem esse momento mais favorável de emergentes, caso as medidas de lockdown suavizem o ambiente de risco melhore no mundo. Uhum. Ô, João, só para a gente encerrar aqui, eu queria deixar mais uma pergunta. Qual que é a sua leitura sobre a atuação do Banco Central sobre o dólar ontem e como poderemos manter o patamar estipulado pelo relatório Focus, que é de 5,40 para o final de 2020? Olha, eu acho que foi acertado porque o mandato do Banco Central é fazer intervenções para evitar momentos de elevada volatilidade na moeda. Não é para definir um nível ideal e respeitar aquele nível, né? Isso aí seria um regime de câmbio fixo, que não é o que vigora no Brasil. A gente vigora um regime de câmbio flutuante. Então, se o Brasil tiver uma piora da percepção global de investidores em relação à situação fiscal, a gente vai trabalhar com um câmbio mais alto. Isso é inevitável e não tem instituição que controle isso. O Banco Central, inclusive, não importa quantas intervenções ele fizer, se houver essa piora da percepção, o câmbio vai subir. O que ele tem que agir, eu acho que ele agiu muito corretamente ontem, é em momentos em que você vê grandes spikes de volatilidade, né, o câmbio começa a depreciar muito rapidamente, você começa a ter uma contaminação dessa desvalorização sobre outros ativos financeiros, você vai ter um efeito indireto sobre a economia. Bom, aí é o momento do Banco Central entrar, reduzir essa volatilidade para evitar os efeitos indiretos que essas variações tão grandes em períodos tão curtos causam sobre o mercado e a economia. Mas, se você tiver um processo de progressiva desvalorização cambial ao longo do tempo, o Banco Central não tem o que fazer. Ele vai ter que conviver com isso porque não está nem dentro das políticas que ele faz o controle disso. É a política fiscal que vai resolver esse problema.
E aí, manter esse câmbio de 5,40 do Focus depende só disso. Se você conseguir fazer essa implementação de um fiscal responsável, respeito do teto dos gastos, eu vejo condição sim do câmbio voltar para um nível mais baixo. Ele aparece descolado para cima quando a gente olha outros fundamentos, porque preços de commodities estão altos, a moeda de países emergentes como o Brasil sinaliza um câmbio mais valorizado do que a gente tem hoje, e até a própria tendência de recuperação da economia brasileira, né, que estava realmente saindo desse buraco com um crescimento mais forte, ajuda. Mas não adianta, o fiscal pesa mais que tudo isso e é ele que está mantendo o câmbio nesse nível tão desvalorizado. Então, se você quer saber se vai respeitar o Focus ou não, na verdade a resposta é se a gente vai respeitar o teto dos gastos ou não. Porque havendo esse caminho, aí eu vejo condição sim do câmbio migrar para o patamar mais baixo. Mas quais são os reais impactos se não respeitar o teto de gastos, você acha, para a retomada econômica? Bom, aí a gente vai voltar, vamos fazer um rescaldo histórico, né? Vamos lembrar o que aconteceu no Brasil lá entre 2012 e 2016. A gente viveu durante aqueles anos justamente um período onde não havia respeito à sustentabilidade fiscal, não havia respeito a uma trajetória sustentável de dívida, né? Você tinha déficits primários que não tinham como ser pagos a não ser pela emissão de dívida nova, que levou a um aumento muito grande da dívida pública, um aumento da aversão a risco com investidores, que levou a um aumento muito grande da taxa de juros negociada a mercado. Foi naquela época que a Selic chegou a 14,25% e os juros longos da curva chegaram a precificar 18% de juros. Né? Tudo isso ocasionou o quê? Ocasionou uma recessão sem precedentes do Brasil, né? Os dois piores anos de PIB na nossa história, 2015 e 2016, além de uma inflação explosiva, né, que bateu a casa ali dos 11% em 2015. Acho que se a gente volta para um caminho de desrespeito à sustentabilidade fiscal e a dívida pública volta para aquela trajetória ascendente, que você não vê em nenhum horizonte uma estabilização, e esse é o cenário do desrespeito ao teto dos gastos, né? O cenário onde você começa a ter aumentos permanentes de despesa que não tem receita que atenda e você tem que emitir dívida para compensar o buraco, a gente vai para esse caminho. Aí o Banco Central vai ter que subir juros, a gente vai ter recessão, a gente vai ter inflação, a gente vai ter desemprego, e a magnitude de todo esse processo depende da magnitude da responsabilidade fiscal. Se a gente volta para algo similar àquele período, o cenário é esse, é recessão, é desemprego de 12%, 14%, é juros na casa dos 18%. Infelizmente é isso. Por isso que é tão importante respeitar essas conquistas que foi o que nos levaram até aqui. Quando é que a coisa mudou e a gente conseguiu trabalhar com juros de 2% de Selic, a curva longa chegou a precificar juros abaixo de 6% em alguns momentos, né? A gente viu a economia progressivamente reduzindo o desemprego, voltando a crescer, com uma inflação super controlada. É quando você resolveu o fiscal, né? Quando o governo implementou o teto dos gastos, fez reforma da Previdência. Então, é fundamental continuar nesse caminho, porque todas essas conquistas só tendem aí a se intensificar e a gente entra num caminho mais próspero. João, eu quero agradecer imensamente aqui a sua participação, uma grande aula aqui pra gente e dizer que estamos aqui sempre de portas abertas quando você tiver um tempinho aqui na sua agenda, puder compartilhar o seu conhecimento aqui conosco, vai ser sempre muito bem-vindo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço pelo gentil convite, muito feliz aqui representando um pouco a Quantitas, apresentando nosso trabalho e conta com a gente aí no futuro. Valeu!